Você já sabe onde nós paramos. A última pregação nesse texto do Saltério, né, nos Salmos de Romagem, foi no Salmo 129. Então, dessa feita, a gente vai abrir no Salmo 130. À medida que você encontrar, se você puder, se coloque em pé. Nós iremos ler todo o Salmo, ainda que faremos a nossa meditação nesse Salmo em 2 sermões. Hoje nós iremos até o versículo 6. E, se assim permitir o Senhor, próximo domingo a gente vai concluir o 7 e o 8, mas a gente vai ler o Salmo inteiro. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Amém? Pode sentar. Querido, o que é o pecado para você? Você já se fez essa pergunta? Você já gastou tempo refletindo nisso? O que é o pecado para você? Para muitas pessoas, o pecado é algo normal. Para muitas pessoas, o pecado é algo que faz parte do seu cotidiano. O pecado é como uma roupa. Uma roupa que a pessoa usa todos os dias, que ela usa para ir para o trabalho, que ela coloca outra roupa ali para poder descansar e dormir, outra roupa para poder ali fazer uma atividade física. Roupas são comuns na nossa vida, não é? Nós muitas vezes nem percebemos que nós estamos vestidos, a gente não anda pensando, olha, eu estou vestido, porque é algo tão natural na nossa vida que a gente já usa a roupa naturalmente, nem fica pensando nela o dia todo. E para algumas pessoas o pecado é assim. É algo comum, é algo natural, é algo que faz parte da vida delas. Para outras pessoas o pecado ele é uma diversão. Ele pode ser dito como uma droga, em que a pessoa precisa dela para se sentir feliz, para se sentir satisfeito. E aí ela vai lá e quando ela está intranquila, ela toma aquela droga e ela vai ter paz, ela vai ter tranquilidade, ela vai se sentir feliz, afagada por aquela droga. Algumas pessoas vivem o pecado dessa maneira. Veem o pecado como algo que elas vão se debruçar e se deliciar nele, e que vai trazer satisfação ao seu coração. Mas percebe que assim como a droga, o efeito passa, e no lugar da paz, da tranquilidade, vai vir de fato a insatisfação, a insegurança, a falta de paz e o vazio no coração, e isso o pecado também traz. Mas aqueles também que têm o pecado como algo imperceptível, veja, não é algo corriqueiro como uma roupa, que às vezes a gente não percebe, mas é algo que é imperceptível, no sentido de que a pessoa nunca nem percebe que ela está pecando. Para algumas pessoas o pecado ele é como os órgãos do corpo, quando eles estão saudáveis. Eles estão lá, mas as pessoas nem percebem que eles estão. Elas nem o sentem, é algo natural, faz parte da vida delas. Eu não sei qual é a sua realidade quanto ao pecado. Eu não sei como você tem encarado o pecado na sua vida, mas eu sei de uma coisa. O pecado, ele é como uma âncora. Ele é como uma âncora que tem o poder de levar todo, sem exceção, é todo mesmo, todo ser humano, às mais profundas águas distantes da presença do Senhor. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Por mais que você não entenda o pecado da maneira como você deveria entender, você precisa saber que o pecado é como uma âncora que leva todo homem para as mais profundas águas distantes do Senhor. Ele pode ser imperceptível para alguns, comum para outros. Pode ser um objeto de diversão para outras pessoas, mas o pecado afunda todo homem, sem exceção. Ele é como um mar bravio, que faz um grande navio naufragar. Engole todos aqueles que estavam ali dentro do navio. E perceba, dentro de um navio, há pessoas fazendo as mais diversas coisas, não é?
aqueles que estavam jantando tranquilamente, aqueles que estavam vivendo como se nada tivesse acontecido, aqueles que atentaram para a realidade da tempestade. Mas veja, quando o navio afunda, ele leva todas essas pessoas. E assim é o pecado. Com isso, nós somos tragados pelo pecado. E muitas vezes, queridos, percebendo isso, ou não percebendo isso, o pecado chega e destrói tudo. O pecado pode arrasar o nosso casamento. O pecado pode destruir a vida dos nossos filhos. O pecado, ele arrebenta com as nossas finanças. O pecado, ele arrasa com a nossa confiança. O pecado, ele nos leva para longe de Deus. Ele acaba com a alegria que nós temos no Senhor. Ele acaba com a paz que nós temos de andar em Deus. E ele nos leva à inquietude, ao local da ausência, nós podemos dizer, da paz com o Senhor. Mas veja, o que é que nós podemos fazer quando isso acontece? Quando o pecado assola o nosso coração, o que é que nós devemos fazer? Quando nós, às vezes, sem perceber, nos olhamos e vemos que nós estamos no meio do fundo do mar do pecado, o que é que nós podemos fazer? Nós temos nesse salmo uma resposta para isso. Nós temos nesse salmo o salmista lidando com o seu pecado. E você precisa cravar isso na sua mente para que você possa entender esse texto. Esse salmo, nós temos o salmista fazendo exatamente isso, lidando com o pecado. E veja, qual é a primeira coisa que ele nos ensina? Ele nos ensina que nós devemos clamar a Deus. Se o pecado nos afundou, nós devemos clamar ao Senhor. Veja, é isso que o salmista faz. Das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. A gente não sabe quem foi o autor desse salmo. Ele não é identificado aqui para a gente saber quem foi, de fato, que o escreveu. O que nós sabemos é que foi um homem inspirado pelo Espírito Santo e que esse homem estava enfrentando aquilo que está escrito no salmo, uma luta tremenda, terrível, contra o pecado. Nesse salmo, nós temos aqui um contexto mostrando completamente isso. Um homem que havia pecado contra o Senhor. É um salmo que poderia ser cantado sozinho, e é um salmo que era cantado pelo povo, enquanto o povo estava indo em direção à casa de Deus. Por quê? Porque todos nós pecamos. Não é só o salmista que precisava lidar com o seu pecado, mas também todos nós. Nós poderíamos cantar esse salmo aqui juntos hoje, porque todos nós pecamos contra o Senhor. O tipo desse salmo, na realidade, é um salmo penitencial. E você precisa saber que esse tipo de salmo existe na Escritura. Salmos penitenciais são salmos onde os salmistas apresentam a Deus o seu sofrimento, geralmente ligado ao pecado, por conta de um pecado que ele havia cometido. E nós vemos isso desde o início do salmo. Senhor, das profundezas eu clamo a Ti. Escuta, Senhor, a minha voz. Veja, estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. E aqui você precisa entender o que é essa oração do salmista. Ele não estava simplesmente orando a Deus, Senhor, por favor, eu te peço isso. Isso é uma oração. Ele não estava fazendo apenas isso. Ele estava suplicando a Deus. Veja, quando nós lidamos com o pecado, não é uma oraçãozinha besta que nós vamos fazer. Não é, Deus, me perdoa aí, vice. Senhor, tu sabe que eu sou pecador mesmo, miserável, me perdoa. Resolve aí meu problema. Não, ele sabia que ele estava lidando com algo que ofende ao Senhor. Ele sabia que ele estava lidando com algo que entristece a Deus. Ele sabia que ele estava lidando com algo que o afundou, que o levou às profundezas. Então veja, quando ele vai lidar com o pecado, ele não apenas ora, ele também suplica a Deus. E súplica é um tipo de oração que nós fazemos, que é aquela oração que a gente faz no fundo da nossa alma. É aquele pedido que nós fazemos com todo o nosso ser. Veja, não é simplesmente de qualquer maneira. Nós envolvemos todo o nosso ser nisso. É isso que ele está falando. Das profundezas eu clamei a Deus. A ideia aqui é como se ele estivesse falando, Senhor, por favor, me escuta. Senhor, escuta a minha voz. Senhor, faz teus ouvidos ficarem alertas às minhas súplicas. Me ouve, Deus. Não deixa de me ouvir. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do Senhor. Porque é assim que nós devemos fazer, irmãos, quando nós pecamos contra o Senhor. É assim que nós devemos orar ao nosso Deus. Quando nós estamos no fundo do mar do pecado.
afundados por Ele, puxados para baixo, nós devemos clamar a Deus. Mas, irmãos, quão pouco há de clamor a Deus em nossas vidas por causa dos nossos pecados, não é verdade? Veja, pare e pense na sua própria vida, quando foi a última vez que você clamou a Deus por conta do seu pecado? Quando foi a última vez que você se pegou de joelhos diante do Senhor, talvez até com lágrimas nos olhos, olhando para Deus, sabe, e dizendo para Deus: Deus, eu sei quem eu sou, eu sei o que meu corpo deseja, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu falo, eu sei o que eu ouço, eu sei o que eu vejo, eu sei como eu toco. Quantas vezes você olhou para a sua situação e você percebeu: eu estou afundado no pecado? E você parou e percebeu: eu estou sem a alegria que eu deveria ter em Deus, sem a paz que eu deveria ter em Deus, sem a vida de comunhão tão intensa que eu deveria ter com o Senhor. E você chegou a Deus e você suplicou a Deus: por favor, Senhor, me livra de mim mesmo. Me perdoa das vezes que eu te entristeci. Quantas vezes nós entendemos que quando nós pecamos contra o Senhor, nós fazemos isso? Veja, essa não é a figura de Augusto, essa é a figura que a Escritura diz. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito de Deus. Nós deixamos aquele que nos ama e que habita em nós tristes conosco. Irmãos, muitas vezes nós somos rápidos em resolvermos o problema com uma pessoa que nós amamos, quando nós a deixamos tristes, não é? Quando o marido sai de casa, ele brigou com a sua esposa, se ele ama de fato sua esposa, e ele saiu dali, brigado com ela, ele vai no carro, ele vai no ônibus, ele vai a pé, e ele vai angustiado. Eu feri quem eu mais amo, eu entristeci aquele que é um pedaço de mim. Veja, ele vai preocupado com essa realidade. Mas quantas vezes nós temos ficado preocupados com o Senhor, com entristecermos ao Senhor, e nós estamos afundados no pecado e sem nem perceber? Se há pouco clamor a Deus quanto aos nossos pecados, irmãos, significa que nós estamos acostumados com o mar do pecado. E essa não deve ser a realidade na vida de nenhum crente. Jonas, ele clamou a Deus, depois de ter sido lançado no mar, depois de parar de fato ali, tocar no fundo do mar. É isso que o livro nos mostra, no capítulo 2. Jonas tocando na areia. Ele clama a Deus, depois de ter afundado o seu pecado. Veja, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouvistes a voz. No capítulo 2 nos mostra isso. Disciplinado por conta do seu pecado, Jonas clamou a Deus, mesmo sabendo que estava errado, mesmo sabendo que estava ali porque estava fugindo de Deus, mesmo sabendo que a culpa era toda dele e não de Deus, mesmo sabendo que tinha afrontado o Rei da Glória, ele vai e clama ao Rei da Glória. Davi nos dá outro exemplo disso, de um homem que andou acostumado com o seu pecado, talvez como nós tenhamos andado, tranquilos no seu pecado por um tempo, mas exortado por Natã, após ter errado contra Batseba, com Batseba, ter embebedado o seu marido, ter assassinado o marido de Batseba. Davi faz a mesma coisa. Se você já leu o Salmo 51, você já viu o clamor de Davi a Deus. Veja, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Veja a angústia dele: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Veja, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha agora, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás sido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Senhor, se compadece de mim, ó Deus. Eu clamo a Ti, Senhor, se compadece, tem misericórdia de mim. A gente sabe o pecado de Jonas, a gente sabe o pecado de Davi, a gente não sabe o pecado do salmista, mas o que a gente sabe é que ele também clama ao Senhor. Assim como Jonas, assim como Davi, ele também clama a Deus. E talvez o Senhor deixou o pecado do salmista oculto, porque o Senhor queria tratar o nosso coração, nos mostrando: olha, Jonas clama a Deus quando peca, Davi clama a Deus quando peca, o salmista clama a Deus quando peca, a gente não sabe o pecado dele, vocês também, nós, todo o meu povo, deve clamar a Deus quando peca. É isso que nós devemos fazer, irmãos.
clamar ao Senhor e não fugir dele, e não procurar nos escondermos do Senhor. E como essa realidade tem sido cravada por Satanás no coração de muitos do povo de Deus. Veja como Deus é pedagógico e nos ensina. Se você peca, você clama a mim, você vai até mim, você não foge de mim. Mas veja o que é ensinado hoje, veja, se você pecou contra Deus, o que é que vem na sua mente, o que é que Satanás coloca na mente de muitos? Eu preciso me penitenciar, eu preciso me chicotear, talvez não com chicotes que vão ferir as minhas costas, mas sim me punir de alguma maneira. Alguns se punem dizendo, se eu pequei contra Deus, eu não sou mais digno de ler a Bíblia, eu não vou nem ler a Bíblia. Eu não sou digno de ir na igreja, eu não vou na igreja. Eu não sou digno de orar a Deus, eu vou passar um tempo sem orar a Deus. Outros vão se penitenciar de outra maneira, dizendo, se eu pequei contra Deus, eu preciso ler 10 capítulos da Escritura, para que Deus veja que eu amo Ele. Eu preciso orar, e orar muito, para que Deus veja que eu amo Ele. Eu preciso aqui fazer alguma ajuda ao próximo, para mostrar a Deus que eu amo Ele. E veja, isso é, na realidade, uma obra pecaminosa, travestida de uma obra de piedade, porque isso não agrada a Deus. Quando nós queremos fugir de Deus, nos penitenciando, ou quando nós queremos fugir de nós mesmos, fazendo coisas para agradarmos a Deus, para termos perdão do nosso pecado, nós não estamos fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós não estamos chegando ao Senhor, confessando nossos pecados e confiando somente em Cristo. Porque esse é o Evangelho. Quem entende o Evangelho entende, eu sou um miserável, eu não sou digno dele, eu não presto, eu sou ruim, eu sou mau, como já dizia a música, eu sou terrível. E só Cristo pode me perdoar. E só por sua graça Ele pode me perdoar. E a única coisa que eu preciso fazer para receber perdão é clamar a Ele, é crer nele. É essa pessoa que crê no Evangelho. É essa pessoa que vive o Evangelho, porque esse é o Evangelho, boa notícia. Perdão a todo aquele que se arrepende, sem que nada seja dado em troca. Você não precisa dar dízimo na igreja, para que você seja perdoado por Deus. Se você faz isso, você não entendeu o Evangelho. Porque o seu dinheiro não compra perdão. É Deus restaurando o homem por meio de Cristo. É por isso, irmãos, quando nós pecamos contra o Senhor, não é de penitência que a gente precisa. Não é de ficar se maldizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é de se esconder de Deus. É de correr para Jesus que nós precisamos. Quando nós temos um problema na justiça, o que é que nós fazemos? Nós procuramos advogado, não é? Nós clamamos ali ajuda de um advogado, por favor, me ajuda, eu te pago. Quando nós temos um problema com Deus, nós também procuramos um advogado, só que um advogado que não nos cobra nada, e sim que entrega tudo, a sua própria vida. E é isso que a gente vê na palavra de Deus. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E esse advogado, ele nunca perdeu nenhuma causa. Não importa o que nós tenhamos feito. Não importa o ato pecaminoso que nós tenhamos cometido. Nós sempre temos um advogado perfeito para recorrermos a ele. Um advogado perfeito que nunca perdeu causa nenhuma, em quem nós podemos confiar. Nós podemos clamar a Cristo. Como João vai nos dizer, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda. Não importa o que eu tenha feito, Ele me perdoa. Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero dizer para você, quando você sentir o pesado fardo dos pecados nas suas costas, quando a gente se sentir sobrecarregado, difícil de andar, distante de Deus como nós deveríamos estar perto, nós precisamos correr para aquele que diz a mim e a você assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, e o meu fardo traz a paz. Que maneira nós podemos ir a um Cristo a quem nossos olhos não veem?
por meio da fé e da oração. É assim que nós chegamos ao Senhor, suplicando ao Senhor e crendo na obra da cruz do Calvário, clamando a Ele: perdoa, Senhor, o meu pecado. É assim que você tem lidado com o seu pecado? Você tem levado todos os dias as suas cargas a Deus e deixado aos pés de Cristo, e tomando sobre você o jugo dele, a instrução do Senhor, o guiar do Senhor? Ou você tem deixado o peso do pecado sobre suas costas e ido para longe de Deus? Talvez você hoje esteja fazendo isso porque você nem sabia que carregava um pesado fardo de pecado nas suas costas. Você até agora viveu sem saber o que é pecado, sem saber que tem desagradado a Deus, sem saber que o pecado tem te matado pouco a pouco e tem te levado para longe de Deus. Mas talvez hoje você entendeu essa verdade. Seus olhos foram abertos pelo Senhor. Eu quero dizer para você: se renda a Cristo. Se renda a Cristo. Enquanto você estiver vivo, ainda há a oportunidade de você abandonar os seus pecados e de você viver uma nova vida com Cristo. E você, meu irmão, que já é crente, que já conhece ao Senhor, não corra de Deus. Sempre corra para Deus. Esse é o primeiro ensino desse texto. Veja, como é que nós lidamos com o nosso pecado? Nós clamamos ao Senhor. Nós oramos intensamente ao Senhor. Mas o segundo ensino do texto é que nós devemos usufruir desse perdão que Deus nos dá. Veja, nós clamamos a Ele e nós agora usufruímos do seu perdão. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. Grave isso, para que te temam. O salmista clamou a Deus e ele fez isso com a certeza. Se Deus observar as iniquidades, ninguém pode escapar. Veja, se Deus for anotar as suas iniquidades, os seus pecados, todos eles, e for punir você, de acordo com aquilo que você merece por todos os seus pecados, todos os homens já estariam mortos. Não existia mais nenhuma alma andando por essa terra. Todos nós já teríamos sido lançados no inferno. Isso não quer dizer também que Deus, Ele não vai observar os nossos pecados, não vai os anotar, não vai levar em consideração e que Ele não poderia punir todos eles. Porque, veja, Deus anota, sabe de tudo que nós fazemos e sim, Deus pode punir todos os pecados, porque é isso que nós merecemos. Nós merecemos destruição, nós merecemos morte eterna. E por que Deus não faz isso? Porque com Ele está o perdão. Veja, o perdão está nas mãos do Senhor, para que a gente possa temer a Deus. Ou seja, esse texto nos mostra que Deus é o dono do perdão, que Ele é o único que tem a capacidade de perdoar, o único que pode nos purificar dos nossos pecados, e isso é uma maravilha, porque é só assim que nós podemos viver na presença do Senhor, é só assim que nós podemos andar, nos mover e continuar existindo na presença de Deus, porque Deus é um Deus perdoador. Nós só poderemos viver eternamente, porque Deus é um Deus perdoador, irmãos. Mas não se engane. Quando nós falamos Deus é um Deus perdoador, a gente não está falando que Ele é um Deus bobão. Um Deus pintado em muitos púlpitos hoje, em muitas igrejas. Ah, eu vivo como eu quero e Deus me perdoa. Eu faço o que eu quero e Ele me perdoa. Eu continuo no meu pecado e Ele me perdoa. Eu vou na igreja domingo, eu sou uma pessoa, depois sou outra, mas Deus me perdoa. Veja, Deus não faz isso. Deus não perdoa a mim e a você porque Ele simplesmente vira do céu e diz: ah, eu estou com vontade de perdoar você. Vai lá, toma uma dose de perdão aqui e fique em paz, está tudo certo. Deus não faz isso com a gente. Porque se Deus fizesse isso, Ele negaria a sua justiça. Se Deus fizesse isso, Ele seria um Deus bobão que permite que as pessoas pequem contra Ele e saiam impunes. Ele seria bobão e mentiroso, porque Deus falou que o salário do pecado é o quê? É a morte. E se Deus vira para mim, para você, simplesmente diz: ah, eu quero te perdoar, eu te perdoo, está tudo certo, Ele está negando a sua própria palavra, Ele é mentiroso. Entenda isso. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus é sábio, santo, perdoador e justo. Ele não é um bobão ao nos perdoar. Por que Ele não é um bobão?
Porque para que Ele pudesse nos perdoar, Ele cumpriu tudo aquilo que Ele disse que era preciso para que nós pudéssemos ser perdoados. Veja, qual é o salário do pecado? É a morte. Deus não pode negar a sua palavra. Mas Deus quer perdoar o seu povo. Mas Ele continua sabendo da sua justiça, da sua lei. O salário do pecado é a morte. Todo homem deve morrer e ir para o inferno. O que é que eu vou fazer então? Se o salário do pecado é morte, eu vou dar o meu filho para pagar o preço. Porque veja, justiça e graça, como o Salmo nos diz, se abraçam, se beijam. A justiça de Deus e a sua graça andam juntas. Para que Deus possa derramar graça, a sua justiça precisa ser satisfeita. E como é que Deus satisfez a sua justiça? Entregando o seu próprio Filho. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelo seu andar, nós fomos sarados. Nós precisávamos obedecer a toda a lei, completamente a lei de Deus, de maneira perfeita, para que pudéssemos viver na presença de Deus. Nós não conseguimos, mas isso é necessário. Deus fez, eu vou enviar meu filho para que obedeça toda a lei no lugar de vocês. A justiça da lei vai ser satisfeita por Ele. Nós precisávamos morrer, e Deus fez, eu vou matar o meu filho. É por meio de Jesus, irmãos. É por meio da sua obediência, é por meio da sua justiça, é por meio da sua morte, que nós podemos ser justificados. É por meio de Cristo que Deus pode declarar um homem perdoado. É por meio de Jesus, quando você ora, Deus pode dizer para você, eu te perdoo. Não é porque Ele é bobão. Porque Deus é imutável. E o cristão verdadeiro compreende isso. Sabe o que é que um cristão verdadeiro compreende? Que quando ele peca, ele está tendo prazer naquilo que matou a Cristo. Não foram nossos pecados que mataram o Senhor? Se a gente não tivesse pecado, Cristo teria morrido? Não. Por que Cristo precisou morrer? Porque nós pecamos. Os nossos pecados mataram Cristo. Quando eu escolho pecar, eu estou dizendo, eu prefiro ter prazer naquilo que matou o meu Senhor, naquilo que trouxe sofrimento ao meu Senhor, naquilo que o entristeceu, eu tenho prazer nisso. Gente, nós temos horror quando nós lembramos que havia um homem escoteando Cristo e tendo prazer naquilo, não é? Quando Cristo estava indo para a cruz, os soldados o chicoteavam e tinham prazer em matar Cristo, em trazer dor a Ele. Quando nós pecamos, nós somos como aqueles soldados que nós temos horror. Nós estamos tendo prazer naquilo que matou o amado da nossa alma. Quando o cristão verdadeiro peca, ele sabe que ele está desagradando a um Deus que amou a ele de uma maneira tão grande que enviou o seu Filho. O interessante é que com pessoas na nossa vida que fazem coisas boas para a gente fica cheio de dedo para não errar contra aquela pessoa, não é? Eu não posso feri-la, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é um amigo, eu não posso desagradar ele é muito bom para mim. Mas quando a gente peca contra o Senhor, se a gente entende quem Deus é, nós estamos dizendo a Deus que, veja, nós estamos desagradando a Ele, aquele que entregou o Filho dele no nosso lugar. Um cristão, quando peca, sabe que está entristecendo a Deus. E todas as vezes, irmãos, que nós chegamos arrependidos diante do Senhor, pedindo perdão a Ele, nós não lembramos. Eu não estou pedindo perdão a Ele porque Ele vai me perdoar porque Ele é bobão, mas porque Ele deu o seu Filho no meu lugar. Eu estou pedindo perdão a Ele e Ele vai me perdoar porque Ele entregou Cristo para morrer no meu lugar. Eu sei o porquê eu tenho perdão. Isso tudo vai me levar a usufruir do perdão de Deus. Porque cada dia eu vou passar a temer mais e mais o Senhor. É por isso que o salmista ele vai dizer, contigo, Senhor, está o perdão. Veja, para que o quê? Para que te temam. Isso é graça para a gente, irmãos. O perdão está com o Senhor para que ele seja temido. E temer a Deus aqui não é ter medo de Deus. Temer a Deus aqui é ter respeito pelo Senhor, é honrar o Senhor, é obedecer ao Senhor. O perdão de Deus está na mão dele para que a gente possa temer Ele assim. Para que a gente possa honrar, para que a gente possa obedecer, para que a gente possa respeitar ao Senhor. E isso é usufruir do perdão do Senhor. Porque é isso que nós temos, irmãos, quando nós nos arrependemos. Nós somos perdoados.
e nós experimentamos graça e misericórdia, e nós somos lembrados que tudo isso só foi possível por causa de Cristo, e isso nos leva a temermos mais o Senhor. Veja, eu peço perdão a Ele, eu sei que foi por conta de Cristo. Eu saio daquele momento onde eu confesso meus pecados a Ele, dizendo, eu não quero mais desagradar a esse Deus que me ama assim. Eu não quero mais entristecer a esse Deus que me ama assim. Eu não quero mais andar distante de um Deus que me ama assim. Eu não quero mais desonrar a um Deus que me ama assim. Temer a Deus, então, vai me levar a viver uma vida com o Senhor, uma vida de honra, de obediência a Ele, de respeito a Ele. E é por isso que nós somos transformados dia após dia, irmãos. Nós somos santificados pelo Senhor dia após dia, porque o Senhor, todas as vezes que nós nos arrependemos, Ele nos mostra a sua graça, nos mostra quem Ele é e nos mostra o seu caminho. É por isso que nós devemos rejeitar toda diabólica doutrina que ensina que nós podemos viver pecando contra Deus, estando nem aí, porque Deus vai nos perdoar, porque isso não é cristianismo. Essa doutrina diabólica que tem entrado em nossos corações hoje, onde vai dizer, não, eu posso viver como eu quero, porque Cristo me perdoa, Ele sabe quem eu sou, e eu continuo a viver assim. Isso é diabólico, porque o cristianismo verdadeiro nos choca, nos quebra. O cristianismo verdadeiro nos leva a Cristo, nos leva a amarmos a Deus mais e mais. O cristianismo verdadeiro nos conduz à santidade, e não a uma vida de declínio espiritual. E é Deus que está falando isso. O perdão está comigo para que você me tema. É por isso que a gente não se arrepende apenas no culto de domingo. Quando é que eu me arrependo dos pecados? Talvez seja assim. Talvez você viveu a semana toda, e quando chegou hoje aqui, você disse, eu orei a Deus, eu pedi perdão a Deus. Veja, essa não é a vida de um crente. Não é no domingo de manhã, no domingo de noite que eu clamo e peço perdão a Deus apenas, não. É durante toda a minha vida, porque eu erro durante toda a minha vida. É como o Paul Washer muito bem falou, a prova de que alguém é um cristão verdadeiro, não é que essa pessoa se arrependeu uma vez na sua vida, mas sim que vive uma vida de arrependimento. É essa a vida do crente. É uma vida de arrependimento. No meu trabalho, se eu errei, eu paro o que eu estou fazendo, eu oro ao Senhor. Na minha casa com a minha esposa, se eu errei, eu paro e eu oro a Deus. Com meu filho, se eu errei, eu oro ao Senhor. Se eu estou dirigindo e um pensamento ruim vem na minha mente e eu dou vazão a ele, e eu abraço aquele pensamento e peco contra Deus, eu oro ao Senhor. E isso é viver corandeu, percebe? Diante de Deus. Porque eu sei que meu pecado, ele me assola, mas constantemente eu busco graça de Deus, perdão do Senhor, e isso me leva a temer a Deus, e isso vai me levar a buscar o quê? Santidade. Aquele que não vive se arrependendo dos pecados que comete, é alguém que está acostumado com o pecado. E é por isso que peca, e não está nem aí. Isso não é cristianismo. Filhinhos, não pequeis, João vai dizer. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, aquele que é propiciação dos nossos pecados. Veja, não pequem, mas se você pecar, se lembre, você tem um advogado. Se você pecar, se arrependa. Essa precisa ser nossa vida, irmãos. O pecado não pode ser uma roupa. O pecado não pode ser um órgão do nosso corpo. O pecado não pode ser algo que faz parte da nossa vida, sem que a gente perceba que ele está lá, e sem que a gente procure curar a todo momento esse mal, por meio de Cristo. O que é que traz morte para a gente? Doença, não é? Quando você tem uma dor no seu corpo, você sempre se lembra que está doente, não é? Não é verdade? Aquela dor te lembra de tomar um remédio, um analgésico. Nós não temos um analgésico. Nós temos alguém que cura essa dor. A dor do pecado. É Cristo. É Cristo. O texto segue. Nos mostra que, veja, nós clamamos a Deus.
nós usufruímos do seu perdão e de uma caminhada de santidade. Mas nós também devemos esperar no Senhor e ansiar por Ele, após nós pecarmos contra o Senhor. Veja, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, versículos 5 e 6. Eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Após ter orado ao Senhor, o salmista faz aquilo que todo crente deve fazer: esperar a resposta do Senhor. E qual era a resposta da oração do salmista? O que é que ele desejava como resposta? Você consegue perceber no texto? Qual era a resposta da sua oração? A resposta da oração dele, o que ele queria era o próprio Senhor. Veja, aguardo quem? O Senhor. Eu acabei de orar. E eu aguardo quem? Eu aguardo o Senhor. Como assim o Senhor era a resposta do salmista, da oração dele? A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 18, no inciso 3, nos ensina muito bem sobre isso. Falando sobre como nós devemos ter certeza da graça e da salvação, ela vai dizer assim: por diversos modos podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada. Guarde isso, não é salvação abalada, é segurança de salvação abalada, diluída e interrompida. Ou seja, pode existir um crente que em alguns momentos da sua vida vai achar que ele não é salvo. Vai pensar isso, ele é um crente verdadeiro, mas ele, por causa do pecado, acha que não é salvo, negligenciando a conservação dela do quê? Da salvação. Como é que isso acontece? Caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações. Aí veja o que acontece: retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que ande em trevas e não tenham luz, mesmo os que o temem. Um crente. Contudo, eles nunca ficarão inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, veja, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Ou seja, quando os crentes caem em alguns determinados pecados que ferem sua consciência e entristecem o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, ou seja, um momento de queda constante, contínua no pecado, o crente não perde a sua salvação. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Deus é que garante a nossa salvação. Mas eu posso perder o quê? A certeza da salvação, a alegria da salvação. Eu posso perder a luz de Deus irradiando no meu rosto, nos meus olhos. Isso pode acontecer com o crente. Ele anda, caminha, sem alegria de salvação, sem luz resplandecendo como deveria. Ele não fica completamente ausente de Deus, mas ele fica como se Deus tivesse retirado o brilho da vida desses homens. Quer ver um exemplo disso? São pessoas que estão vivendo, talvez você, pessoas que estão vivendo, andando e dizendo: eu sou cristão, eu vivo como crente, eu sou crente. Se pergunta, mas não tem alegria nenhuma no Senhor, não tem prazer nenhum na sua palavra, não tem prazer na oração, não tem prazer de vir ao culto, não tem prazer de abrir a sua boca e louvar a Deus. Veja, está simplesmente existindo, andando passo a passo, vivendo a sua vida. E o cristianismo é algo como ele faz no dia a dia de lavar um prato. Não tem mais a alegria da salvação. Por que acontece isso? Porque o pecado entrou e tomou essa alegria. E arrasou com essa alegria. Em alguns sentidos, cauterizou a mente desses homens. Não tem mais brilho. As pessoas não veem ele e vão dizer: tu é um crente. Olha como tu vive. Olha quanta alegria, olha quanta paz. A tua vida me impacta. Por quê? Porque o pecado tomou lugar. Sem um brilho de Deus, nós andamos assim, irmãos, apagados. Nós andamos como que está sem fôlego. Não, às vezes assim, quando a gente vem para a igreja, eu estou me arrastando hoje para ir para a igreja. Eu não consigo mais ter alegria, eu não consigo mais ter paz na minha alma. Porque eu estou distante do Senhor.
distante do modo que eu deveria andar. A gente vê isso claramente na vida de quem? De Davi. Você acha que quando Davi pecou com Batseba e estava naquele processo todo, ele estava alegre no Senhor, feliz no Senhor, regozijado no Senhor? Não. É tanto que quando ele ora, no Salmo 51, ele vai dizer o quê? Veja o que Davi vai dizer. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito o quê? Voluntário. Irmãos, quando nós estamos alegres no Senhor, sejamos sinceros, servir a Deus é o que a gente faz o quê? Voluntariamente, não é? Olha, eu quero me envolver com o trabalho do Senhor, por quê? Não é porque o pastor está pedindo, não é porque fulano está falando, não, eu quero. Exemplo disso, quando a gente se converte. Crente que acabou de se converter é o quê? Eu quero queimar o mundo, eu quero andar por todo lugar, eu quero pregar o evangelho. Eu quero trabalhar, pastor, quer que eu lave o banheiro da igreja? Eu achei que estava sujo lá, posso vir aqui na igreja lavar. Come a Bíblia, eu estou querendo chegar em casa para ler a Bíblia, oração, eu preciso orar a Deus, é voluntário. Por quê? Porque ele está alegre. E por que ele está alegre? Porque ele sabe que ele foi salvo. Porque ele entende isso. Quando nós pecamos, nós nos esquecemos da nossa salvação, nos esquecemos quem Deus é. E Davi fez isso, veja, continuou no pecado, Deus quebra o coração dele, ele vai dizer, Senhor, restitui a alegria da tua salvação, Senhor. Senhor, faz isso, traz essa alegria de volta, Senhor. Me faz ser alegre no Senhor, Deus. E me sustenta, Senhor, veja, não é momentaneamente. Ele não pede, me dá um momento de voluntariedade, não, me sustenta com um espírito voluntário, me faz ter esse espírito voluntário, Senhor. Voluntário de servir a Ti, voluntário de Te agradar, de Te adorar. É assim que Ele pede. Ele não pede, me salva de novo, Deus. Eu preciso me converter mais uma vez. Eu perdi a salvação. Não. Ele sabia que ele estava salvo. Mas ele sabia que ele havia perdido a alegria da sua salvação. E essas coisas acontecem conosco, irmãos. Às vezes nós andamos, sabe como quem? Como um filho pródigo. Nós somos filhos. Nós pertencemos àquele pai. Nós fazemos parte da família de Deus. Mas muitas vezes nós andamos como quem está vivendo distante da casa do Pai. Você acha que esse filho que estava distante da casa do Pai usufruía da alegria da presença do Pai? Não, porque não estava lá. Usufruía da alegria de estar no meio da sua família? Não, porque não estava lá. E assim, às vezes, somos nós. Quantas vezes, em vez de um cordeiro cevado, nós não estamos comendo como os porcos a comida do pecado? Quantas vezes, distante da fonte da alegria, nós não estamos bebendo das poças de água da rua desse mundo? Por causa do nosso pecado, irmãos. O pecado rouba a alegria de nós vivemos para Deus como nós deveríamos. Davi amou mais o sexo, mais a mentira e mais o assassinato do que o Senhor e perdeu a alegria da salvação. Jonas amou mais a sua cidade, o seu país, do que o Senhor e perdeu a alegria da sua salvação. O que você tem amado mais do que a Deus que tem roubado a alegria da sua salvação? O que você tem desejado mais do que a Deus que tem roubado a alegria da presença do Senhor? Por que eu estou falando isso? Porque é isso que o texto nos mostra. Ele ora, ele pede perdão a Deus, ele fala que o perdão está com o Senhor, e ele vai dizer o que agora? Eu aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Por seu pecado, o salmista estava se sentindo distante de Deus. Mas ele ora a Deus e ele vai dizer, agora eu espero o Senhor, Deus. Agora eu te espero. Eu vou parar aqui e eu vou aguardar o Senhor. Veja, o Senhor vai voltar a mim. A luz do teu rosto ainda vai brilhar de novo sobre mim. A tua alegria ainda vai tomar o meu coração. Eu vou te aguardar, Senhor. E por que ele poderia saber que isso ia acontecer com ele? Por que ele poderia aguardar pelo Senhor? Veja, todo mundo que espera alguém, espera porque tem alguma palavra dada, não é? Nós estávamos aqui na igreja ontem, Paulo estava aqui esperando o rapaz que ia consertar o teto. E por que ele estava aqui? Porque ele esperou, porque o cara falou, eu vou. Na determinada hora, eu vou chegar aí, eu vou estar aí para consertar. Só que veja, a palavra de homens
ela falha. Ele não veio. O teto está quebrado ainda. Ele não veio. Mas a palavra de Deus não falha. E é nisso que o salmista esperava. Não é isso que ele diz? Eu aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero o quê? Eu espero na sua palavra. Eu vou esperar pelo Senhor, Deus, mas eu vou esperar porque eu espero na tua palavra. Irmãos, como nós podemos esperar na palavra do Senhor? Sabe por quê? Porque nas palavras de Deus, guarde isso, nas palavras do Senhor sempre há o sim e o amém para quem espera nelas. Porque Deus é verdadeiro. Nas palavras de Deus sempre há o sim e o que assim seja. Porque Deus é verdadeiro. E nós, como povo de Deus, podemos esperar na sua palavra, porque Deus diz que Ele acode os aflitos. Porque Deus diz que Ele é misericordioso. Porque Deus diz que Ele é gracioso com os que se arrependem. O salmista conhecia a palavra de Deus e por isso ele esperava. Ele podia conhecer a história de Davi e saber, Deus perdoou Davi e restituiu a alegria da salvação de Davi. Deus fez isso com Davi, Ele vai fazer comigo. Eu conheço Deus, a sua palavra me mostra isso. Ele poderia escolher a história de Jonas, conhecer, saber tudinho. Deus perdoou Jonas. Deus pode fazer comigo. A história do povo de Deus andando no deserto. O povo se rebelou várias vezes contra o Senhor. Mas veja, recebeu perdão e Deus caminhou com o povo. Deus foi ao encontro do povo. Sendo assim, irmãos, conhecendo a Deus pela sua palavra, o salmista colocava a esperança dele na palavra de Deus, à espera da sua restauração. Que bênção é nós podemos esperar na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque nós esperamos em uma palavra infalível. Nós acabamos de ler. A lei do Senhor é o quê? Perfeita. Quando nós esperamos na palavra do Senhor, nós esperamos na palavra de um Deus que não pode mentir, e não na palavra de um homem. E nós esperamos na palavra de um Deus que tudo controla, que se Ele falou, Ele vai fazer, porque Ele tem todo o poder para fazer. Você crê que Deus tem poder para mudar o seu coração e levar você até a alegria nele? Deus tem. Você crê que Deus tem poder para te levar a viver uma vida intensa nele? Deus tem. Porque Ele é todo poderoso. Nós esperamos em uma palavra, irmãos, que é testada e aprovada. Uma palavra que muitos homens já esperaram e que nenhum deles ficou envergonhado. Porque nenhum daqueles que esperam no Senhor fica decepcionado. Nós esperamos em uma palavra que é suficiente. E é por isso que a gente não precisa ficar correndo para o que homens vão falar, para complementar o ensino da palavra de Deus. Não. Nós esperamos em uma palavra que é perfeita e que restaura a nossa alma. Que até o simples ganha sabedoria na palavra do Senhor. É por isso, irmãos, que se nós esperamos na palavra de Deus, que é perfeita e restaura a alma, como a gente tem visto na EBD, a gente não precisa ficar esperando de braços abertos, auxílio da psicologia, da pedagogia, ou de qualquer outra área da vida dos homens. A gente precisa esperar refúgio do Senhor. Refúgio de Deus. Socorro do Senhor. Você está perdido? Você pecou contra o Senhor? Você quer restaurar a sua alma, retornar uma vida de íntima comunhão com o Senhor? Você quer direção para a sua vida? Você quer graça para poder desfrutar de uma vida que agrada a Deus? Ora ao Senhor e espera na sua palavra. Nós podemos reivindicar isso, Senhor. O Senhor não diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração? Ele não diz isso? Fala isso para Deus. Eu estou te buscando, Senhor, de todo o coração, e eu quero encontrar alegria, porque o Senhor diz que eu vou encontrar alegria no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Andar com Deus é viver alegre em Deus. E o Deus da paz não fala isso. Eu preciso da tua paz, Senhor. Eu te fortaleço. Eu preciso da tua força, Senhor. Porque a tua palavra me garante que o Senhor me fortalece. Eu estou contigo. Anda comigo, Senhor. Porque a tua palavra garante que o Senhor anda com aqueles que te temem. Nós podemos orar assim, irmãos. E é assim que nós devemos orar. Porque todas as vezes que nós oramos de uma maneira que não é de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, Deus não nos ouve. Porque Deus não ouve algo que é contrário à sua palavra.
Não dê ouvido ao seu coração, não dê ouvido aos homens. Finque seus pés na palavra de Deus, espere no Senhor, obedeça, confie, espere. Porque vivendo na palavra do Senhor, a gente vai experimentar, sabe o que, irmãos? Aquilo que Paulo fala em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós esperamos, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você acredita que você pode experimentar isso na sua vida com mais intensidade? Ou você acha que o cristianismo que você tem vivido, ele ainda é o cristianismo que você poderia viver com toda intensidade? Às vezes é bom a gente ter um pouquinho de Deus, não é? Mas imagina a gente ter muito de Deus. Pastor, isso é pentecostalismo. Então briga com Paulo. Enchei-vos do Espírito. É mais de Deus e é menos de mim. Mas como é que ele desejava isso? E como é que você deve desejar esse retorno do Senhor em plenitude para a sua vida, o restaurar da alegria da sua salvação? Como é que a gente deve desejar isso, irmãos? Se Deus fizer, Ele fez. Se Deus fizer também, está tudo certo. Eu vou continuar vivendo a minha vida como eu estou vivendo, está tudo dando tão certo. Não. Quem espera pelo Senhor, espera pela melhor coisa da sua vida. E quem espera coisas boas na sua vida, espera com ansiedade, não é? Quando você tem uma viagem marcada, aquela viagem dos sonhos, como é que você fica? Você conta as horas, não conta? Não é verdade? Se lembra, não é? É expectativa. Está chegando, vai chegar. Como é que fica uma noiva para o casamento? Um noivo para o casamento? Veja, é expectativa. É por isso que o salmista vai dizer, a minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. E ele repete, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A gente está falando de uma ansiedade pecaminosa. A gente está falando de ansiedade no sentido de dizer anseio, desejo grande, mas em alguém que vai ser suprido. Uma ansiedade para uma viagem nunca é suprida, porque a viagem nunca é aquilo que a gente esperava que ela de fato fosse. Mas no Senhor, todo o anseio da nossa alma é suprido. E é por isso que ele vai dizer, a minha alma anseia pelo Senhor. Aguarda pelo Senhor. E ele usa uma figura para a gente entender. Como é que a alma dele ansiava por Deus? Veja, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Se transporta para o tempo bíblico. Se transporta para você estando numa cidade, em cima de uma muralha, rodando a muralha, a noite toda. Talvez com arco e flecha na mão, talvez com espada e com escudo. Sujeito ao frio, à chuva, sob o peso de uma responsabilidade. Se eu não ver o inimigo chegando, todo mundo vai morrer. Olhando para frente à noite, dizendo, eu não consigo ver muito além, porque está muito escuro. Eu posso levar uma flechada aqui a qualquer momento, sem nem perceber de onde a flecha veio. Eu posso cair morto, a cidade ser invadida. Você acha que esse homem que estava vigiando dessa maneira, ele esperava a luz do dia como? Você acha que ele ansiava a luz do dia de que maneira? Se nasceu o sol, nasceu. Se não nascer, está tudo certo, estou aqui tranquilo. Não. Um homem que vigiava a cidade, um homem que estava guardando a cidade, o que ele mais desejava era ver o sol nascer, era ver os raios solares, saber que o sol raiou, poder ver todas as coisas ao seu redor, poder ver toda a cidade, trocar com outro guarda, acabou meu turno, voltar para casa, deitar na cama quentinha, abraçar a esposa, abraçar os filhos, saber, cheguei em casa vivo. Essa é a figura. Eu espero pelo Senhor assim como o guarda espera ansiosamente para que o dia raie. Eu espero pelo Senhor assim. E ele repete isso 2 vezes, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Veja, não é nem só assim, é ainda mais. Se eles anseiam a luz do dia, eu anseio o Senhor mais do que eles. Eu anseio estar com o Senhor mais do que eles. Eu espero no Senhor. Nós vimos essa realidade domingo passado
E mais uma vez o Senhor nos traz essa realidade hoje. Nós somos lembrados que nós devemos ter o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Que nós devemos ansiar pelo Senhor acima de todas as coisas da nossa vida. Mais do que todas as coisas da nossa vida. Nós temos vivido assim, queridos. Nós temos vivido assim. Veja, é uma pergunta que só você e Deus sabem, que só você pode responder, mas se pergunte isso hoje, você tem vivido assim? Você tem vivido como quem anseia pelo Senhor acima de todas as coisas? Se a gente tem vivido assim, nós temos frutificado como quem vive assim, em todas as áreas da nossa vida. Seja quanto ao culto, quanto ao dia do Senhor, quanto ao nosso devocional, quanto ao nosso desejo de agradar a Deus, como também em tudo o que nós fazemos. Se nós temos vivido ansiando pelo Senhor, acima de tudo, a nossa vida tem mostrado isso. Nós temos vivido assim. Ou nós temos ansiado as migalhas dessa terra mais do que o Senhor. Jesus é o pão que desce do céu. O maná representava isso, representava Cristo, o pão que descia do céu. Mas o povo comeu o maná e disse: a gente não aguenta mais esse pão vil. Nós queremos carne. Será que essa tem sido a nossa atitude com Cristo? Eu não aguento mais esse negócio de Bíblia. Eu prefiro isso. Eu não aguento mais esse negócio de culto. Eu prefiro aquilo. Eu não aguento mais esse negócio de oração. Eu prefiro outra coisa. Eu não aguento mais esse negócio de vida e piedade. Eu prefiro andar como eu quero. Eu não aguento mais nada de Cristo. Eu prefiro... Percebe? Qualquer coisa. Se a gente não ter vivido essa realidade, um salmo que nos fala de arrependimento deve nos levar hoje a nos arrependermos. E se você entende isso hoje, você não pode acabar esse texto sem fechar seus olhos e sem clamar a Deus. Porque se a gente tem vivido sem ansiar o Senhor acima de tudo, nós temos vivido pecando. E a única solução para isso é: perdoa-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor. Eu espero no Senhor. Não por religiosidade. Não porque alguém vai olhar para você e vai ver você fazendo oração. Que a vida dessa pessoa não vai mudar nada na sua vida. Mas por conta daquela única pessoa que importa realmente e que está aqui no nosso meio, de Cristo. Não dá, irmãos, para a gente viver sem ansiar pelo Senhor e sem a sua alegria da salvação. Não dá para a gente viver brincando de cristianismo ou em um cristianismo rasteiro. Como já diziam os pentecostais, Deus quer nos levar a águas profundas. A profundidade nele, nesse rio de água viva que desce do céu. Eu não sei você, mas eu quero orar ao Senhor. E eu quero pedir que o Senhor perdoe meu pecado. Que o Senhor me leve a amá-lo mais. E evocar as suas promessas sobre a minha vida. Para que Ele possa me levar a ter mais alegria nele. E ser mais cheio dele. Se você quer isso também, se junte a mim nessa oração. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, suplicamos a Ti, Deus, que o Senhor não nos deixe vivermos como esse mundo quer que nós vivamos e como nós temos vivido, Senhor. O Senhor sabe como nós precisamos de Ti.
E como tantas vezes a nossa atenção tem sido retirada, Senhor, para tantas coisas dessa terra. O Senhor sabe como tantas vezes tantas coisas têm chamado mais a nossa atenção e atraído o desejo do nosso coração para elas, Deus. Quantas vezes nós temos negado, Senhor, a Cristo, que é o pão que desce do céu, e temos procurado as carnes desse mundo, Senhor, que não nos satisfazem, Deus. Senhor, nós suplicamos a Ti, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa da nossa lassidão espiritual, nos perdoa do nosso comodismo, nos perdoa, Senhor, de vivermos às vezes sem olhar para a cruz e olhando para as coisas aqui do agora. Purifica o nosso pecado, Senhor, por meio da morte do Teu Filho, por meio daquele show de horrores ao qual o Teu Filho passou por causa de nós, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque nós cremos que aquela obra foi eficaz para nos perdoar, nós cremos que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, Senhor. Sara as nossas feridas, Deus. Restitui, Deus, a alegria da salvação, Senhor. A começar de mim, a todos aqueles que oram a Ti também, sinceramente, Deus, restitui a alegria da Tua salvação, restitui a alegria da Tua presença, restitui desejo pelo Senhor, Deus, traz de volta, Senhor, aquilo que nós muitas vezes perdemos na caminhada, Deus, um desejo intenso por Ti, Deus. A vontade de estar na Tua presença, a vontade de cultuar o Senhor, a vontade, Senhor, de ler Tua palavra, a vontade, ó Deus Santo, de orar a Ti, a vontade de sair para trabalhar para a Tua glória, a vontade de cuidar da nossa família para a Tua glória, a vontade de pregar a Tua palavra, a vontade de entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Deus, nos dá um espírito voluntário, Senhor. Nos dá um espírito voluntário, assim como Davi pediu, e o Senhor atendeu, Senhor, ao pedido do Teu servo. Nós evocamos a Tua palavra, atende ao nosso pedido, nos vivifica, Senhor. Nos fortalece, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nos faz uma igreja pujante, um povo pujante, famílias fortes, Senhor. Nos faz, Senhor, resplandecer a luz de Cristo de uma maneira tão grande que incomode aqueles que estão ao nosso redor, Deus. Faz as pessoas olharem para a gente, Senhor, e verem um povo diferente, um povo, Senhor, que caminha altaneiramente, Deus. Nós esperamos pelo Senhor, nós ansiamos pelo Senhor, Deus, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E se não houver esse desejo no nosso coração, que o Senhor quebre o nosso coração e que o Senhor nos dê esse desejo, Senhor. Que o Senhor nos leve a buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Senhor. Porque nós sabemos que se nós te buscarmos de todo o coração, nós iremos ser achados do Senhor, Deus. O Senhor será achado por nós, o Senhor será encontrado por nós, na realidade, Pai. E nós pedimos isso, Senhor. Nós queremos te encontrar mais e mais. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, controlados pelo Teu Espírito, Pai. E não dominados pelas obras da carne, Senhor. Faz isso conosco, Senhor. Faz isso com aquelas pessoas também que não puderam estar aqui hoje. Mas não faz isso só com a nossa igreja. Faz isso com o nosso país. Faz isso em nossa nação. Faz isso, Pai, em outros países. Faz isso onde o Senhor quiser fazer. Levanta um povo forte, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Aplica a Tua palavra ao nosso coração. Que ela não seja instrumento de juízo para a gente. Que a gente não volte para casa, Deus, e continue a viver da maneira como nós estávamos vivendo, sem entender a Tua palavra, mas que a gente possa voltar para casa, Senhor. E que a gente possa experimentar mais de Ti, Deus. E se nós desviarmos nossos pés do caminho de novo, disciplina-nos e traz de volta. Mas não permita que a gente perca a nossa vida, porque viver sem viver para o Senhor é perder a nossa vida, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus, Teu Filho amado, Senhor Deus. Amém. 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 Amém, queridos. Além de sermos alimentados pela palavra abençoada da parte do Senhor, a lei do Senhor, nós vamos também ceiar hoje. Eu queria abrir com você no Salmo 23.